Então, desejando a todos aqui boa noite e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E já informando que nós, nesta noite, estaremos meditando no Salmo 130, ok? Aqui a menos de 3 minutos nós estaremos então juntos meditando na palavra do Senhor. Informando também, amanhã nós teremos o nosso devocional pela manhã, normal, 9 horas da manhã. E às 17 horas o nosso culto de louvor e adoração a Deus, tá certo? Quero desejar a todos que estão agora na nossa live uma boa noite. Temos aí já alguns irmãos conosco, que Deus abençoe a todos. Graças e paz, irmã Ana Diana, que Deus abençoe. E estamos programando aí, já criamos uma página no Facebook, então você pode procurar lá, ICS Queira. Talvez você encontre duas. Eu estou mandando convite. Eu mandei primeiramente mas aquela primeira página não está funcionando. É a segunda que eu mandei, tá certo? Então, se você procurar, a que está sendo utilizada é uma que tem a agenda da semana, tá certo? Então, o outro Facebook ele está desativado. Ele não está funcionando. Nós estamos vendo a possibilidade aí de fazermos então vídeos pelo Instagram e pelo Facebook. E também já estamos preparando um canal no YouTube. Estamos fazendo aí algumas coisinhas ainda que falta. E estaremos colocando os vídeos do Instagram ou do Facebook lá nesse canal do YouTube. Então, em vez de você só ter 24 horas para assistir, você vai poder então ter mais tempo. Você vai poder então usufruir, enviar para alguém o link e poder assistir então a mensagem e os estudos que estarão sendo feitos. Então orem aí para que a gente possa concluir o que está faltando, e provavelmente amanhã ou segunda-feira estarei fazendo um teste aqui com o Facebook. Pela manhã eu vou tentar ver se eu consigo, se não, na segunda-feira eu vou então fazer esse teste para fazer a transmissão tanto pelo Instagram como pelo Facebook. Então nós estaremos fazendo as duas transmissões, tá certo? Então vamos orar a Deus, que Deus possa nos abençoar. Então já temos aqui o nosso horário, 18 horas, e vamos então dar início ao nosso estudo desta noite, a meditação no Salmo 130. E eu espero que seja um momento de grande bênção nas suas vidas. Vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado, Deus amado, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem, Pai amado, cuidado das nossas vidas. O Senhor tem nos preservado, nos protegido. Temos visto, Senhor Deus, diante desses dias, o Teu cuidado, a Tua proteção. Temos visto, Senhor Deus, pessoas tendo a sua saúde restaurada, resposta de oração, Senhor Deus, e muitas coisas. Temos visto também, Senhor Deus, irmãos crescendo através dos estudos, participando, se regozijando na meditação da Tua palavra. E isso também, Senhor Deus, tudo é fruto da Tua graça. Queremos continuar te suplicando pelos nossos governantes, queremos continuar te suplicando, Senhor Deus, pelos enfermos, e também, Senhor Deus, por aqueles que estão trabalhando nesse período de crise na saúde, que o Senhor possa ter misericórdia da vida deles. Nos ajude, Senhor Deus, não sabemos o amanhã, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Então nos dá, Senhor Deus, paz e descanso diante de tudo isso. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, temos agora aqui o Salmo 130, vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 8. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que Te temam. Aguardo o Senhor,
A minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guarda pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Então, nesse devocional desta noite, nós vamos clamar por socorro. Esse é o tema do nosso devocional, da nossa meditação essa noite. O Salmo 130, nós vemos aqui um grito por socorro. Este salmo faz parte da coletânea dos hinos dos peregrinos, do cântico dos romeiros, e eram hinos que eram entoados quando estes iam caminhando de suas cidades para adorar a Deus em Jerusalém. E na viagem até Jerusalém, mesmo indo cultuar a Deus, eles não estavam isentos dos perigos da caminhada até lá. Os caminhos até chegar em Jerusalém eram cheios de perigo. Existiam os perigos de dia, existiam os perigos da noite, existia o sol escaldante durante o dia, existia na estrada à noite os perigos, existia também as rochas e os abismos que eles tinham que passar. Existiam os salteadores e as feras do campo que estavam espreitando os peregrinos para que a qualquer momento pudessem atacar a ele, a sua família e todos aqueles que o acompanhavam. Este era a jornada do peregrino, este era o caminho que o peregrino tinha que percorrer até chegar ao templo para cultuar a Deus, para louvar a Deus. E neste salmo aqui, no Salmo 130, o salmista diz que ele está no mais profundo abismo. E de lá então ele clama, de lá ele faz o Senhor ouvir a sua voz. E nesse texto eu vou fazer uma explanação bem rápida de 7 verdades que existem nesse cântico. A primeira é uma realidade dramática. O salmista diz que das profundezas, ele está então em um lugar profundo. Ele pode ter caído em um desses abismos, ele pode ter caído ou ter sido jogado neste abismo ou em um poço, assim como José foi. Ele pode também estar, não se sabe, em uma cova existencial, num profundo abismo existencial. E o que nós entendemos aqui é que ele chegou no fim do poço. Ele não tem mais para onde descer, ele chegou nas profundezas. Ele chegou no mais profundo abismo. E lá naquele lugar, ele reconhece que ele está perdido. Lá ele vê a falência dos seus recursos. Lá ele chega na profundeza das suas angústias. Ele entende que de lá ele não tem com quem contar. De lá ele não tem como sair. E é de lá então que ele clama por socorro. Não entendo, não sei, não temos como cogitar o que aconteceu com o salmista, se fato ele caiu mesmo em um determinado abismo e nessa condição então ele clama ao Senhor, ou se é realmente um abismo na sua vida, um problema na sua vida, uma angústia espiritual ou um abismo emocional. Também não sei como está a sua situação, não sei como é que está o seu coração. Temos aí caminhado diante de grandes perigos enquanto estamos caminhando para o céu. Nós sabemos que o dia a dia existe nessa caminhada os perigos que nos atacam. Existem os problemas de dia, os problemas da noite, existem os perigos reais que podem nos atingir, como esse vírus, como um desemprego, como qualquer outra coisa pode nos atingir, mas também existe aquele abismo profundo da nossa alma, algo que possa estar afligindo o seu coração e você então reconhece que está em um local que não tem mais para onde ir. Você já está nas profundezas.
Segunda verdade que nós podemos destacar aqui é que neste lugar profundo, ele então faz um clamor. É lá então que nós vemos o clamor aflito. Ele diz: clamo a ti, Senhor das profundezas. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. É nesta situação de desespero, desesperador e de sofrimento, que ele se matricula na escola da oração. Assim como nós, também, quando muitas vezes estamos aflitos, gritamos por socorro. Assim o salmista também age. Das profundezas, ele clama aonde? Às alturas. Da sua fraqueza, ele então grita por aquele que é todo-poderoso, o onipotente Deus. Talvez ele tenha gritado para ver se alguém poderia o acudir e não houve resposta. Talvez ele tenha gritado por muitos dias, por várias horas, e ninguém o acudiu. Então ele entende que só existe um que pode socorrê-lo, que é Deus, e ele diz: das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz e inclina os teus ouvidos à minha súplica. Ele agora está rogando ao Senhor Todo-Poderoso que incline os seus ouvidos, dê atenção ao seu clamor. Como é pungente o clamor do aflito. Como é urgente a causa daqueles que estão na mais profunda agonia. E mais uma vez, talvez essa seja a sua história. Talvez você esteja como o salmista. Já pediu socorro a várias pessoas, já gritou há horas, há dias, e agora chegou a hora de gritar para o Senhor. Talvez você já esteja orando, gritando, clamando ao Senhor que ouça a sua oração, que ouça o seu clamor, que incline os ouvidos a você. A terceira verdade que nós podemos confirmar aqui é que ele faz aqui uma constatação errada, inequívoca. Ele diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Então ele olha a sua condição nas profundezas, na mais profundo abismo. Ele clama ao Senhor, pede que o Senhor o escute, mas parece que ele tem uma crise ali e diz: mas será que ele vai ouvir? Eu, que sou um pecador miserável, será que ele vai querer me salvar, me tirar dessa condição? Porque se ele olhar para a minha vida, se ele observar as minhas iniquidades, eu não vou morrer, ele vai terminar de me matar, ele vai acabar comigo nesse lugar onde eu estou. Então é nessa aflição que ele começa talvez a ver que o fim está próximo. Talvez ele esteja agora perdendo totalmente a sua esperança. Ele está encontrando-se agora diante de uma realidade fatídica que pode agora então ele perder a sua vida. E ele então começa a pensar nas suas iniquidades. Ele então começa a tomar consciência dos seus pecados. Na vida de um verdadeiro salvo em Cristo Jesus, nada faz nos sofrer mais do que o pecado. O pecado é o maior atormentador dos homens, mais do que estar dentro de um poço ou de um profundo abismo. Então, mais uma vez, eu pergunto, eu indago, eu faço então aqui essa colocação. Talvez vocês também estejam perguntando: Senhor, mas a minha situação está horrível, eu estou vendo que as coisas não estão boas e eu não tenho nem coragem de falar com o Senhor, porque eu sou um pecador miserável. Na verdade, se eu chegar diante do Senhor, o Senhor faz acabar comigo, porque é tanto pecado, tanta coisa, tanto erro, tanta falta de fé, que não tem sentido. Se eu chegar diante do Senhor como eu estou, eu posso ser eliminado da face da terra. Talvez isso também esteja passando no seu
coração nesse momento. Então nós vemos aqui que o pecado é o maior mal. O pecado ele nos priva de um bem maior. O pecado também é uma falácia. O pecado é uma desgraça porque ele promete prazer, mas aí ele paga com sofrimento. Talvez esse seja o profundo abismo do salmista. Talvez tenha se deleitado no pecado de alguma forma e agora estava no profundo abismo dos seus pecados. O pecado às vezes promete liberdade, mas o que ele faz é escravizar. O pecado promete vida. Olha, eu estou vivendo, eu tenho que curtir a vida. Mas na verdade o pecado mata. O pecado talvez seja o poço profundo do salmista. Talvez seja onde ele está agora, no poço mais profundo do seu pecado, assim como aquele outro salmista diz que estava esperando pelo Senhor, e ele estava num lamaçal, um tremendal de lama. Então ele clama também ao Senhor, e o Senhor tira ele daquele tremendal de lama e coloca os seus pés sobre uma rocha. O salmista teve essa experiência com o Senhor. E diz mais na frente que o Senhor colocou nos seus lábios um novo cântico. E esse cântico ele deu como testemunho aos outros do que o Senhor faz com o pecador. Um dia eu estive nessa situação do mais profundo abismo dos meus pecados. E um dia eu clamei por socorro. E o Senhor então me tirou desse tremendal de lama. Você também, que está nos ouvindo, já tenha passado por essa experiência, ou talvez não. Mas saiba que o pecado nos dá angústia. O pecado nos coloca em condições extremas e nos coloca sempre distante de Deus. Ele nos lança sempre para as profundezas do abismo. O pecado é desastroso. O pecado é assim porque ele nos separa de Deus. Na eternidade estaremos separados de Deus se não pedirmos, não clamarmos por socorro. O pecado vai sempre lhe levar mais longe do que você gostaria de ir. O pecado vai lhe prender mais tempo do que você gostaria de ficar. E isso vai lhe custar um preço muito caro. Um preço mais caro do que você gostaria de pagar. E talvez o salmista, convicto disso, ele então clama em desespero: Senhor, quem é que vai conseguir sobreviver? Se o Senhor for olhar os nossos pecados, quem é que vai sobreviver? Quem é que vai ser salvo? Se o Senhor olhar para os nossos pecados, se o Senhor for cobrar de mim os meus pecados, eu estou perdido. E talvez seja essa a profundeza do abismo do salmista. E ele então reconhece os seus pecados, ele reconhece a podridão dos seus pecados, ele reconhece a distância que está de Deus por causa dos seus pecados, e ele então passa a clamar ao Senhor. Mas temos então aqui a quarta verdade desse texto, é que existe o perdão restaurador. O versículo 4, o salmista diz: contigo, porém, está o perdão, mas o perdão vem com um objetivo, para que te temam. Ou seja, o salmista tem a convicção que em Deus ele encontraria o perdão. Que em vez de Deus cobrar a nossa dívida, ele nos perdoa. Em vez de nos condenar pelas nossas iniquidades, ele cancela as nossas iniquidades. Porque com Deus está o perdão. Mas existe o perdão também para que nós tenhamos cuidado, porque o perdão é para que nós temamos a Ele, ou seja, não devemos abusar da graça. Nós temos que temer. Ele tem o perdão, mas o perdão Ele dá para que nós temamos a Ele. O perdão divino deve produzir em nós gratidão, deve produzir em nós reverência e temor. Assim como o salmista no Salmo 121, ele olha para os montes procurando o seu socorro.
ele dá logo em seguida a convicção de que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista aqui, no Salmo 130, ele diz: quem, Senhor, subsistirá se o Senhor olhar as nossas iniquidades? Mas logo em seguida ele afirma, ele tem convicção: contigo, porém, está o perdão. O Senhor dá o perdão para que possamos temê-lo. Então, mais uma vez, pergunto a você que está presente. Talvez você esteja na profundeza do abismo, porque o pecado lhe arrastou até lá. E talvez você agora está pensando: como é que eu vou sair disso? O Senhor condena o pecado. A palavra de Deus já diz, ele não tem simpatia alguma com o pecado, mas há condenação para o pecado. Quem, Senhor? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou sair dessa condição, desse poço? E aí o salmista afirma logo em seguida: o Senhor tem o perdão, o Senhor nos perdoa, o Senhor perdoa as nossas iniquidades, porque onde abundou o pecado, o que é que acontece? Superabundou a graça. Onde existe o pecado, a graça ela é multiplicada. Mas, assim como Paulo vai dizer, não abuse da graça, não é porque a graça é abundante que nós iremos viver no pecado. Mas assim como o salmista, ele diz, ele dá o perdão para que nós possamos temer. Reconhecer que ele perdoa o pecado é reconhecer também que ele paga, ele dá a paga pelo pecado. Quem, Senhor, subsistirá diante da iniquidade? Mas aqueles que alcançam o perdão, alcançam, como o irmão Marinho colocou aqui, a misericórdia, a graça. Por quê? Porque o Senhor resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Aos humildes ele dá o perdão. Aos soberbos ele está em pronto de batalha. Ele está pronto para exatamente aniquilar. Então que haja no seu coração esse sentimento. Se você está se achando no mais profundo abismo, na profundeza do abismo, que reconhece os seus pecados e sabe que os seus pecados lhe condenam, que você possa ter essa afirmação do salmista, a quarta verdade, a verdade de que você encontra em Deus o perdão restaurador. Em quinto lugar, nós vemos aqui mais uma verdade, a verdade de um desejo profundo. O versículo 5 e 6 diz o seguinte: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ou seja, aqueles que são perdoados por Deus, aqueles que são arrancados da profundeza, não só temem a Deus, mas anseiam por Ele, esperam pela sua palavra, estão agora dispostos a ouvir e ser conduzidos pela sua palavra. Aqueles que são salvos do mais profundo abismo, das profundezas, aqueles que clamaram ao Senhor, clamaram, suplicaram, entenderam seus pecados, que rogam a Deus: Senhor, me tira daqui, desta profundeza. Ele então agora vive, anela ouvir as palavras do seu Senhor, quer ser conduzido, quer andar agora num caminho seguro, não quer mais correr o risco de cair, não quer mais que os seus pés possam ser resvalados e que caiam. Eles querem agora andar em um caminho seguro, mesmo que esse caminho seja estreito, mas eles querem andar neste caminho seguro. Aqueles que viveram apartados de Deus, que foram jogados ou caíram no fundo do poço por causa das suas iniquidades, agora são perdoados e querem desfrutar de uma intimidade com Deus. Por isso ele diz aqui: eu anseio mais do que o guarda pelo romper da manhã. Ou seja, o sentinela está lá, passou a noite de plantão, acordado, pastorando a cidade. Então estão esperando o sol nascer para que possam sair daquele
daquela prontidão, sair daquela condição tensa e ir para o seu lar, ir descansar. Então essa aqui é o anseio do salmista. Ele agora está louco para estar na presença do Senhor. Ele quer que seu turno acabe e ele quer voltar ao aconchego do lar, onde ele vai agora desfrutar de um descanso reparador. E em sétimo e último lugar, a sétima verdade nesse texto está exatamente no versículo 7. Existe aqui um conselho sábio. Diz assim: espere Israel no Senhor, pois no Senhor a misericórdia, nele a copiosa redenção. Ou seja, aquele que recebe o perdão e a restauração de Deus não cala os seus lábios. Ele quer repartir com os outros as mensagens da misericórdia divina. Ele anuncia sem tardança a copiosa redenção que foi oferecida pelo Senhor. Ele grita a todos: eu consegui sair do mais profundo abismo. Eu encontrei no Senhor a misericórdia. Eu tive o perdão dos meus pecados. E ele diz: Israel, espera. Confia no Senhor, Israel. Porque nele há misericórdia, ele nos perdoa. Ele vai nos restaurar, ele restaura a nossa sorte. E aí, com o coração jubiloso, ele espalha para todos. Aqueles que estavam no mais profundo abismo, perdidos, sem esperança, ao ponto de dizer: eu vou morrer aqui. Eu não tenho mais condição alguma de sair de onde eu estou. E o Senhor sabe que eu sou um pecador e eu não vou subsistir na frente dele. Mas ao mesmo tempo ele cai em si e diz: não, o Senhor tem o perdão para me dar. Ele tem copiosa redenção. Então, quando ele sai desse poço profundo, que está ansioso para estar convivendo em comunhão com o Senhor, ele quer espalhar isso. Então talvez seja a oportunidade para você, que já esteve nesse poço profundo, que você possa gritar para os que estão à sua volta: espera, fulano, não entre em desespero, tenha calma. Vamos sair juntos, eu vou lhe ajudar. Você vai sair desse poço profundo. Reconheça sua pequenez, reconheça os seus pecados. Existe misericórdia para você. O Senhor vai te dar aquilo que exatamente nós não merecemos. Ele vai te dar graça. Ele não vai nos dar exatamente também o que nós não merecemos. E aí o que nós merecemos, que é o castigo, e vai nos dar misericórdia. Espera, tem calma, não entre em desespero. Esse é o grito de quem saiu do mais profundo abismo. Esse é o grito que deve sair dos seus lábios. Dizer que no Senhor a copiosa redenção, a misericórdia. Quando diz a copiosa redenção, existe abundância de perdão, abundância de graça, abundância de salvação, é sem limite. Ele vai perdoar todos os teus pecados. Ele não vai escolher: não, só posso perdoar tantos pecados, eu só posso perdoar isso, eu só posso... Não existe. Nele está abundantemente a graça habita e flui dele. E é esse grito que você tem que dar. E no sétimo, perdão, eu disse sexto, eu disse sétimo, mas era o sexto. Agora o sétimo, a sétima verdade, é a verdade consoladora do versículo 8. Diz o seguinte: é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Nós podemos colocar junto aqui na sexta verdade também, não tem problema, mas foi bom fazer essa distinção, porque o povo de Deus só está em pé. Eu e você, meu amado, que foi salvo pela graça, só não está nas profundezas, porque é o Senhor que nos redime. Ele não nos redime apenas das nossas pequenas iniquidades, Ele não nos redime apenas de algumas iniquidades, mas o texto diz que Ele nos redime de todas as iniquidades. Ou seja,
Ele nos dá o completo perdão. Então, confie no Deus de Israel, no Deus de Jacó, de Isaac. Confie no Deus soberano, que Ele perdoa todas as suas iniquidades. Se formos colocar agora algumas figuras aqui, algumas aplicações para a nossa vida, talvez você esteja também num poço profundo da depressão, da angústia, da ansiedade, e talvez você esteja desesperançoso. Talvez você esteja olhando para o horizonte e está vendo uma nuvem muito negra, uma tempestade se formando, e isso esteja abatendo a sua alma, e você está ficando preocupado, inseguro, está com medo de não sair dessa tempestade, está com medo de passar por essa tempestade, ser atingido por ela e não ter para você redenção, não ter para você escapatória. Quero dizer para você, confia no Deus que redime dos mais complexos pecados da nossa vida, dos mais absurdos pecados. Confia nele, descansa nele, depende dele, clama por ele. Senhor, eu estou perdido aqui na minha ansiedade, nas minhas preocupações, dos meus medos. Eu já cheguei no fundo do poço, eu estou em pânico, eu estou preocupado, eu não sei mais o que é que eu faço. Eu já gritei, já pedi ajuda e parece que não vem. Eu estou só vendo o horizonte fechando, se formando uma tempestade, e eu estou agora em pânico. Então ore a Deus agora, espera no Senhor, porque Ele é misericordioso. A palavra de Deus diz em Isaías 53 que Ele é um homem de dor, que sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é passar por angústias. Ele sabe o que é chegar no fundo do poço. No Getsemane, Ele chegou na mais profunda angústia, ao ponto do seu suor virar gotas de sangue. Isso, dentro da ciência, é comprovado como a mais profunda angústia, onde os pequenos vasos se dilatam ao ponto de sangrarem. Ele sabe o que é dor. Ele foi chicoteado, ele foi perfurado, ele foi morto. Ele sabe o que é ser desprezado, ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe tudo, ele passou por todas as coisas. Ele sabe o que é ser tentado, porque ele foi tentado em todas as coisas. Então talvez esse seja o seu poço profundo hoje. Talvez esse seja a sua profundeza. Suas tentações, seus pecados, seus medos, suas aflições. Mas faça como o salmista, clame ao Senhor. Faça como Paulo diz lá em Filipenses, coloque diante de Deus as suas angústias, as suas ansiedades com súplicas e orações. Faz isso, ora, descansa no Senhor, tem paciência, espera nele, ele vai ouvir, ele vai inclinar os ouvidos dele ao teu clamor, porque nele existe muita, copiosa redenção, porque nele existe a misericórdia, nele existe graça abundante, e Ele vai te perdoar, Ele vai te restaurar, e que você possa depois clamar a todos os ventos, aqueles que estão à tua volta: olha, tenha paciência, eu já passei por isso, eu sei, eu já estive no fundo do poço como você, mas quero dizer para você que existe salvação. Do Senhor vem a salvação. É Ele que vai redimir a tua vida, Ele vai mudar a tua vida. É Ele que vai perdoar as tuas iniquidades. É dele que vem graça sobre graça. Esse então é o nosso devocional dessa noite. Espero que sirva de conforto para o seu coração. Espero que possa servir aí para alentar. Espero que seja uma forma de resposta ao seu clamor. Talvez você tenha clamado hoje ao Senhor e que esse momento agora você possa ouvir dele
isso como a resposta do seu clamor. Que você possa agora fazer aqui como o salmista, sair gritando a todos: oh, que coisa maravilhosa! Gente, não precisa entrar em pânico, não precisa entrar em nervosismo, calma. Ah, você é pecador demais, não entre em pânico, nele existe o perdão. Reconhece os teus pecados, nele existe misericórdia, reconhece, ele vai perdoar os teus pecados, para que você possa temê-lo, para que você possa viver agora como um sentinela, esperando o dia amanhecer, e que você agora enche seu coração dessa espera de ouvir a palavra de Deus. Esse era o desejo do povo de Israel. Eles não tinham a palavra de Deus, eles só poderiam ouvir nas festas. Eram 3 festas anuais que eles tinham no mínimo que ir. Alguns só iam uma vez. E eles estavam ansiosos para chegar esse dia para ouvir. É por isso que no Salmo dos Romeiros, nesse Salmo dos Peregrinos, existe aquele brado de alegria, quando diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele então diz que os meus pés chegaram diante dos degraus da casa de Jerusalém e se alegraram, porque era a oportunidade que eles tinham de cultuar. É isso, é o contexto todo é esse. Quando você estiver lendo do Salmo 121 até o Salmo 134, que é o Cântico dos Romeiros, imagine isso, essa multidão saindo de cantos distantes de Israel, indo para o templo louvar a Deus. Então tudo acontecia dentro desse contexto, tá certo? Então coloque isso, se alegre com a palavra de Deus nessa noite. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que possa ter sido agora como a copiosa redenção do Senhor ao seu clamor, ok? Tem alguns irmãos pedindo áudio, eu já vi a Adriana pedindo o WhatsApp, eu vou mandar. Esse aqui talvez só fique pronto amanhã, tá certo? Porque o irmão Vitor ele baixa e aí vai fazer todo o processo. Essa daqui eu só posso aprontar o áudio amanhã, mas eu tenho outros áudios, né, de outros dias que eu posso lhe mandar, tá certo, irmã Adriana? Isabel também que está pedindo, então eu posso lhe mandar esse aqui só amanhã, tá bom? A gente pode fazer isso. Obrigado, meus amados, pelo nosso tempo junto. Espero que tenha sido tão revigorante para você como foi para mim. As certezas e as verdades da palavra de Deus possam ter sido algo que revigorou a sua força, tirou talvez das suas profundezas, não sei quais, mas tem enchido seu coração de esperança. Então vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir para que Ele ouça o nosso clamor e que nós possamos proclamar essa verdade para aqueles que estão também nas profundezas, que possamos ter essa alegria de falar àqueles que estão à nossa volta, que por mais profundo que eles estejam, no poço mais profundo, seja do que for, existe a misericórdia do Senhor, no Senhor existe a esperança, ok? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor de graça e misericórdia. Obrigado pelo teu infinito amor, obrigado pela tua palavra, nos abençoa, Senhor Deus. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado porque o Senhor nos ouve e não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas nos trata, Senhor Deus, com amor e benevolência. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor em nossas vidas. Abençoa cada um dos que estão aqui nesse momento, meditando, ouvindo a tua palavra, que possam ser contagiados pelo teu amor e possam transmitir, Senhor Deus, essas verdades àqueles que precisam. Em nome do teu Filho amado, te rogamos e te agradecemos. Amém, aleluia e amém. Esse salmo aqui ele já foi cantado, foi o pastor Caetano, alguns irmãos conhecem, ele que fez a música juntamente com o filho dele, então você não vai encontrar em YouTube, mas a gente aprendeu esse salmo com ele e eu queria cantar, porque aí ajuda, né? Lembra daquele nosso estudo? Né? Nós devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então eu vou cantar esse salmo aqui, um pouquinho meio desafinado, sem instrumental, mas talvez você pegue um pouco essa melodia e aí, quem sabe, você pode até mesmo
tentar fazer conforme que eu estou cantando. Diz o seguinte: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam, Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Espero, Senhor, na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper da manhã, mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor a misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então esse é o cântico. Ele fez uma melodia meio que hebraica para entrar no salmo, e eu creio que vai ajudar você a lembrar deste salmo, assim como eu me lembro até hoje dele. Então que Deus abençoe a todos e que possamos nos alegrar no Senhor e nas verdades contidas na sua palavra. Amanhã, 9 horas da manhã, se Deus permitir, estaremos juntos, e também às 17 horas, juntos também, meditando na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, derrame a sua graça abundante, dê a todos uma noite de paz e descanso, e que amanhã possamos nos encontrar novamente aqui, se Deus assim permitir. Um forte abraço no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser.